Fala, estrategista, tudo bem com você? Quem está falando aqui é o professor Juan de Molinari, professor de cardiologia do Estratégia Med. Eu estou aqui hoje para te dar uma grande novidade, uma grande atualização. Estou aqui para falar para você da nova diretriz brasileira de hipertensão de 2020, que trouxe algumas atualizações que podem aparecer na sua prova. É importante saber isso, é fundamental saber isso. Hipertensão é o tema de cardiologia mais cobrado nas provas. Corresponde a quase 20% das questões. Então presta atenção, que vale a pena, você vai garantir aqui algumas questões nessa atualização. Antes disso, queria pedir para você já deixar sua curtida no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, para você ficar ligado em todos esses vídeos exclusivos que a gente lança aqui para a sua aprovação na sua tão sonhada vaga na residência médica, tá bom? Quero começar também te falando de uma grande novidade, que é o lançamento do curso intensivo. Nós teremos aí na segunda-feira, dia 26 de julho, às 20 horas no YouTube do Estratégia Med, o lançamento do nosso curso intensivo. Tá ficando desesperado? Tá achando que não vai dar tempo? Vai dar tempo sim. Em 5 meses nós vamos te preparar para você estar lá, ano que vem, se matriculando no seu tão sonhado programa de residência médica. Então vem com a gente no curso intensivo e ó, entre nós aqui, conversa entre nós, tá? Sempre que tem lançamento, tem desconto. Então fica ligado na nossa live do dia 26 com o lançamento do curso intensivo. Não perca essa oportunidade. Vamos então logo falar das novidades da diretriz de hipertensão? Então olho na tela que eu vou começar te dando logo o filé, logo de cara, que é a novidade da classificação. Lembra como que era a classificação em 2016? A gente dividia a hipertensão entre estágio 1, 2 e 3, e antes da hipertensão a gente tinha pré-hipertensão e a pressão normal. Isso mudou de lá para cá. Como é que ficou em 2020? Então tá aí a nova classificação para você observar. Presta atenção comigo no seguinte. Da hipertensão para baixo, né, hipertensão estágio 1, 2 e 3, nada mudou, tudo igual. 14 por 9 para frente é a hipertensão. Você vai dividindo as faixas ali de 20 na sistólica e 10 na diastólica, né, a gente vai pulando das classes. Então 140 mais 20, 160, 160 mais 20, 180. Então 140 até 160, hipertensão estágio 1. 160 a 180, 2. Maior que 180, 3. E na pressão diastólica, né, a gente vai somando 10. Então 90 mais 10, 100. De 90 a 100, hipertensão estágio 1. De 100 a 110, hipertensão estágio 2. 110 para frente, hipertensão estágio 3. Isso não mudou, isso continua a mesma coisa. Daí para cima é que a coisa mudou. Como é que mudou a coisa daí para cima? Agora a gente tem a pressão ótima. Pressão ótima é aquela que é melhor do que a normal. Então, pressão abaixo de 120 por 80 é pressão ótima, tá? E agora a gente tem a pressão normal, correspondendo a 120 a 129, 80 a 84. E depois, agora, a faixa de pré-hipertensão ficou mais estreita. Então, pré-hipertensão agora é de 130 a 139, de 85 a 89. A tensão é pré-hipertensão, mudou. Ponto importante para você não cair em pegadinha. Os valores intermediários da classificação sempre pertencerão à pior classificação. Então, por exemplo, 140 está entre a pressão normal e a hipertensão estágio 1. O que é pior? Ser pré-hipertenso, aliás, né? Entre pré-hipertensão e hipertensão estágio 1. O que é pior? Ser pré-hipertenso ou ser hipertenso estágio 1? Ser hipertenso estágio 1. Então, 140 pertence a de pior classificação. E assim por diante. Sempre que cair numa faixa intermediária, vai pertencer a de pior classificação. Por exemplo, 120. 120 está entre pressão ótima e pressão normal. O que é melhor, ser ótimo ou ser normal? É ser ótimo. Então, 120 pertence ao normal, que é a de pior classificação. Sempre que houver um valor divergente, né? Ou seja, vamos supor que 145 por 110, tá? 145 por 110, é a pressão do paciente. Qual a classificação dele? É 145, que é a hipertensão estágio 1, ou é 110, que é a hipertensão estágio 3? É a de pior classificação, que é a hipertensão estágio 3. Então, sempre que houver divergência dos valores, pertence a de pior classificação. Então, a gente é pessimista na hora de classificar um paciente hipertenso, tá? Então, guarda a classificação, é uma das grandes novidades da diretriz de 2020. Além disso, o que a gente tem de novidade? A mudança, né, nas medidas domiciliares. Então, a MRPA, que é aquela medida que o paciente faz 3 aferições de manhã em jejum, 3 aferições à noite, faz a média dessas aferições durante 5 a 7 dias. Essa média, para fazer diagnóstico de hipertensão, antes
Era valores superiores, maiores ou iguais a 135/85. Agora mudou. Agora, se o paciente tem uma pressão maior ou igual a 130/80 na média da MRPA, o paciente já é considerado hipertenso. E a diretriz ainda fala para a gente tem que lançar mão dessas medidas ambulatoriais cada vez mais. É importante a gente usar dessas medidas ambulatoriais, tá? Não confunda MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, essa técnica de medir 3 vezes de manhã, 3 vezes à noite, com a AMPA. A AMPA é a automedida da pressão arterial. É aquela medida que os pacientes fazem em casa sem muita metodologia. A AMPA é importante para poder o paciente aderir melhor à terapia, mas não serve para diagnóstico. Para diagnóstico de hipertensão tem que ser MRPA. E agora o ponto de corte é maior ou igual a 130/80. Então mudou, tá bom? Outro ponto que as provas gostam e que também mudou é a meta terapêutica, tá? Antes a meta era essa coisa meio confusa aí que vocês estão vendo. Dividia por estágio, por risco cardiovascular, né? Ficava um pouco difícil de decorar. Agora a meta é baseada só no risco cardiovascular. Então o paciente com alto risco cardiovascular tem uma meta mais estreita. Enquanto que o paciente de baixo a moderado risco cardiovascular, a meta é pressão menor ou igual a 140 por menor, aliás, do que 140/90, tá? Pressão de alto, o paciente de alto risco cardiovascular vai ter como meta uma faixa mais estreita, uma pressão menor do que 130/80 e maior ou igual a 120/70. Então é de 120 a 129, 70 a 79. Por quê? Se a gente mantém a pressão muito baixa desses pacientes, ele faz hipoperfusão orgânica e pode ter também mortalidade aumentada. Então a gente mantém a pressão abaixo de 130/80, mas maior ou igual a 120/70, tá bom? Então a meta é um pouquinho mais estreita. Tem exceção, que são os idosos. Essa diretriz coloca para a gente essa classificação, essa divisão entre idosos frágeis e idosos rígidos. Os idosos frágeis são aqueles que têm risco de queda, de fratura. Esses idosos a gente tolera uma pressão mais alta para não ter hipotensão ortostática, queda, fratura de fêmur. Então, no idoso frágil, a gente só começa a tratar quando a pressão está acima, maior ou igual a 160/90. Enquanto no idoso rígido, o limiar de tratamento, né, o ponto de tratamento é o mesmo do adulto normal, 140/90, tá? A meta também é um pouquinho diferente no idoso, então no idoso rígido, a meta é de 130 a 139, 70 a 79. No idoso frágil, a meta é um pouquinho mais alta para ele não dar hipotensão, então é 140/149, 70/79, tá? Então mudou um pouquinho isso aí, tem que lembrar do idoso rígido e do idoso frágil. Outro ponto importante, quando que a gente começa a tratar? Então, o início do tratamento medicamentoso é o seguinte: antes era só hipertenso estágio 1 de alto risco, agora é hipertenso estágio 1 de moderado a alto risco. O moderado já ganha remédio logo no diagnóstico, tá? Hipertenso estágio 1. Hipertenso estágio 2 e 3, independentemente do risco cardiovascular, vai ganhar já tratamento medicamentoso. E agora uma grande novidade para você, presta atenção comigo aqui. O hipertenso estágio 1 de baixo risco cardiovascular ganha mudança do estilo de vida, não ganha remédio não. Voltou depois de 3 meses, continua hipertenso, remédio nele, tá? Hipertenso estágio 1 de baixo risco. O pré-hipertenso de alto risco, mesma coisa. Ele ganha mudança do estilo de vida por 3 meses. Voltou, continua hipertenso, agora ele vai ganhar medicação. Então isso é uma grande novidade. Antes a gente não dava remédio para o pré-hipertenso, agora a gente dá. Tratamento medicamentoso no pré-hipertenso de alto risco cardiovascular. É uma grande novidade. Outro ponto importante para você saber em quem que eu uso 2 medicações, em quem que eu uso uma medicação como terapia inicial. Então vamos lá. 2 medicações é a regra. Então vamos usar 2 medicações para quase todo mundo, tá? Quais são as exceções? Temos 4 exceções. Então, primeira exceção, paciente que ganha só uma medicação ao invés de 2. O idoso frágil, paciente muito idoso, então aquele paciente com mais do que 80 anos de idade, o hipertenso estágio 1 de alto risco, que é um paciente menos grave, né? Hipertenso estágio 1 de baixo risco, e o pré-hipertenso de alto risco. Então são 4 pacientes que só ganham uma medicação. Idoso frágil, o muito idoso, o hipertenso estágio 1 de baixo risco e o pré-hipertenso de alto risco. Acabou. Quais as drogas que eu vou usar? As 3 drogas preferenciais: Ecobra, tiazídico e bloqueador de canal de cálcio de hidropiridina, amlodipino principalmente, tá bom? É assim que a gente resume
o tratamento. Eu vou ficando por aqui com essas novidades. Deixo o meu Instagram à sua disposição. Em caso de dúvida, entre em contato comigo, @professor Juan de Molinari. Estou torcendo por você. Não perca o lançamento do curso intensivo. Vai valer a pena. Segunda-feira, dia 26, às 8 horas da noite. Não perca no YouTube do Estratégia Média. Um abraço e até a próxima.